Será que brasileiro pode ter dupla cidadania? Pode ter múltipla cidadania? Será que brasileiro, quando consegue uma cidadania de outro país, ele perde a cidadania brasileira? É sobre isso que a gente fala nesse vídeo e a gente vai bater essa dúvida. Meu nome é Marlon, trabalho com imigração para o Paraguai e muita gente me pergunta antes de entrar no seu processo de naturalização aqui, Marlon, mas se eu conseguir a cidadania paraguaia, eu vou ter que dar baixa, eu vou perder a cidadania brasileira? Como é que funciona isso aí? Vamos lá. Esse vídeo não serve só para o processo da Paraguai, mas para você que está procurando conseguir a sua nacionalidade espanhola, americana, canadense, australiana, portuguesa, vai valer também, ok? Para a gente começar a falar desse vídeo, eu preciso que você entenda de 3 termos. O primeiro dele é naturalização. Naturalização nada mais é do que o nome do processo para você conseguir a nacionalidade, tá? Então, que nem aqui no caso do Paraguai, a gente entra com processo de naturalização e caso esse processo seja deferido, seja aprovado, você consegue a sua nacionalidade paraguaia, tá? Nacionalidade é quando você já tem um vínculo jurídico com aquele país, né, com aquela nação, mas você ainda não tem plenos direitos e deveres para com aquele país. Então é como se fosse um meio termo. Por exemplo, aqui no Paraguai, depois que você consegue a sua nacionalidade paraguaia, depois de 2 anos contados com a sua nacionalidade em mão, aí sim você tem a cidadania plena. E aí você é um cidadão, tá tudo ok. Isso depende daí agora de uns países para outros ali. Ah, depois que eu conseguir a nacionalidade, quanto tempo demora para mim ter um cidadão? É só um período de tempo? Eu preciso cumprir mais algum requisito? É legal que você bate um papo aí com o seu consultor de imigração para o país que você está indo, tá? Mas a pergunta não era essa. A pergunta é, Marlon, mas se eu conseguir outra, muita gente me fala que eu perco a brasileira. Será que funciona assim? E na verdade não, mas a gente vai dar uma olhada na Constituição brasileira, porque a gente tem que estar reforçado, estar respaldado por uma lei para responder essa pergunta. Então aqui, gente, vamos passear aqui, ó, que é a Constituição, tá? Constituição Federal. Vamos até a parte que nos interessa, tá aqui. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização. Lembra que é o processo, naturalização é o processo? Então vamos supor que um estrangeiro tentou entrar com processo de naturalização no Brasil, mas aí ele cometeu alguma fraude relacionada a esse processo. Ele perde, tá? Ou o brasileiro que vai lá e faz o pedido, olha, eu quero dar baixa na minha nacionalidade brasileira, eu não quero mais a nacionalidade brasileira, então tá aqui. O que acontece é que antes tinha aqui ainda 2 dispositivos, A e B, que é lógico, eu busquei e trouxe para você, que diz o quê? Que se você quisesse ter uma dupla nacionalidade, você só podia nesses casos aqui. Por exemplo, se fosse reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, você é brasileiro, mas você é filho de italiano, então tudo bem, você poderia ter a cidadania italiana, entrar e fazer todo o seu processo, naturalização, nacionalização, cidadania. Nesse caso, você não perderia a brasileira. E B, se a naturalização fosse imposta como condição de permanência ou para o exercício de direitos civis. Mais uma vez, eu vou usar como exemplo o Paraguai, que é onde eu sou especialista. Aqui no Paraguai, para você poder votar e ser votado, é um direito civil, não é? Você concorda comigo? Mas para que isso aconteça, você tem que ser cidadão pleno. Então, tá vendo que o Paraguai está impondo essa condição para que a pessoa exerça o direito civil? Então, nesse caso, também não perdia a brasileira. Tirando essas 4 antigamente, né, você não poderia, então, ter dupla nacionalidade, ter múltipla nacionalidade, tá? Então, você só poderia, né, caso você fosse reconhecimento de nacionalidade originária, ou se o lugar, o país onde você está, fosse imposto a você que você precisava daquele processo para exercer algum direito ou para permanecer naquele país. O que mudou? Se vocês olhar, vocês vão ver que não tem mais, ó, que foi revogado. Tá aqui, ó. Foi revogado pela emenda constitucional 131 de 3 de outubro de 2023. Ou seja, se agora você não precisa mais ser filho de alguém
E se agora não há mais a necessidade da comprovação de que aquele outro país está impondo o que você precisa, né, para você conseguir a sua cidadania, significa que agora pode, entendeu? Então essa emenda garante agora que todo brasileiro consiga ter dupla cidadania ou múltipla cidadania sem perder a brasileira. Porque antes você tinha que falar, cara, eu não quero perder a brasileira, porque eu estou fazendo essa outra cidadania aqui, que meu pai é italiano, porque minha mãe é espanhola, entendeu? Ah, cara, eu não quero perder a cidadania brasileira. Eu só estou fazendo essa outra cidadania aqui porque o Paraguai me exige que eu faça cidadania para mim votar, para mim comprar terras perto da fronteira, que são da parte de segurança pública, entendeu? Agora você não precisa mais dar essa desculpa para não perder, por quê? Agora só existe duas formas de você perder a sua cidadania brasileira. Para você que é cidadão pleno, que nasceu dentro do Brasil, só se você pedir. Então, se você pedir abaixo da cidadania, você consegue perder ela. Mas se você está pedindo abaixo, não é que você perdeu, né? Mas também relaxa que dá para depois você vir e pedir a cidadania brasileira de novo, passar por todo o processo e pedir a cidadania brasileira de novo. E caso número 2, se você for estrangeiro, que está no meio do processo de naturalização, entregou um documento falso, cometeu algum tipo de fraude nesse processo, você também perde a cidadania. Tirando esses dois casos, não tem problema. Agora, o que vocês têm que ficar esperto é que tem outros países que não aceitam dupla cidadania, múltipla cidadania. E aí, nesse caso, você vai ter que tomar uma escolha. Por exemplo, o país que eu estou indo lá diz que eu só posso ser cidadão lá. Aí você vai ter que dar baixa na do Brasil para conseguir aquela, ok? Mas isso é porque aquele outro país está exigindo, não porque o Brasil está exigindo. Legal? Espero ter respondido essa pergunta. E se você pensa ou quer emigrar para o Paraguai, tirar sua cidadania, residência temporária ou qualquer outra documentação, entre em contato no guiaparaguai.com. Um grande abraço.